Cuba continua a formar quadros moçambicanos nas áreas de educação e saúde. E relações entre os dois países foram forjadas pelos presidentes Samora Machel e Fidel Castro. Detentora de uma reconhecida capacidade na formação de quadros nas áreas de educação e medicina, a República de Cuba continua a ser o destino de estudantes bolseiros de muitos países africanos, com destaque para Moçambique. Foi em 1977 que desembarcou aqui em Cuba o primeiro grupo de estudantes moçambicanos. Eram 1.200 estudantes, maioritariamente crianças e adolescentes. Estamos a falar de idades de 11, 12 e 13 anos. 46 anos depois, continuam a chegar aqui a Cuba estudantes moçambicanos para fazer vários cursos, com destaque para a medicina. Armênio Alexandre, 23 anos de idade, natural de Murumbé, na província de Inhambane, chegou a Cuba em dezembro de 2018 para fazer medicina. Desde o ensino primário eu tive um aproveitamento pedagógico que foi excelente. Então tive uma grande motivação por parte dos professores, parte de conhecidos que viam o meu desempenho escolar como tal. E isso foi criando uma motivação em mim de gostar mais e mais de estudar. A partir da Avenida dos Presidentes em Havana, Armênio conta a nossa reportagem que o percurso foi marcado por obstáculos logo à partida, a falta de informação sobre o programa de bolsas de estudo no interior da localidade de Malaya, onde nasceu. Depois de concluir a 12ª, eu tinha um desejo de estudar no exterior, ganhar uma bolsa de estudo, mas no momento não foi possível obter a bolsa porque como estava lá, No interior a informação não chega em devido momento. A informação é difícil de alcançar. Um percurso invejável no Sistema Nacional de Educação. Armênio teve o primeiro contato com exames quando concorreu para a Universidade de Zambeze, no Chimoio. Foi nesse período que tive informação de que havia bolsas de estudos para a carreira de medicina em Cuba. E me interessou, como havia referido, que sempre tive desejo de estudar no exterior. Então, submeti meus documentos e fiquei no tempo de espera. Estava no 2º ano de Engenharia Ambiental e de Recursos Ambientais quando foi selecionado para estudar em Cuba. Teve que interromper o curso em Chimoio para realizar o sonho de estudar no exterior. O processo de seleção dependia do aproveitamento pedagógico. Isso contava muito. Então, como tinha um bom aproveitamento pedagógico, graças a Deus fui selecionado, isso em 2018. 2018. E em dezembro viajei para cá. O jovem de Murumbé está no 5º ano de medicina e é tido como um dos mais inteligentes da turma. Tem pela frente mais um ano para concluir a formação, mas os sonhos não param. O meu desejo é, depois de terminar os 6 anos de formação em medicina geral, voltar para o país, trabalhar por um período, ir ganhando mais experiência e depois poderia voltar a fazer uma especialização como tal. Atualmente, cerca de 30 moçambicanos estudam em Cuba. São muitos países que confiam aos cubanos a formação dos seus quadros, sobretudo na medicina. Hilda Cassinde é enfermeira angolana e está agora no 6º ano de medicina. Eu estou em Cuba, sim, em formação, graças a Deus. Eu não tenho queixas. Louvado seja Deus pela minha vida, porque, na verdade, nós vivemos em cada etapa, né? Há quem queixa-se, há quem não se queixa, então esse é o meu caso. Eu glorifico a Deus pela minha vida, então não tenho muito a dizer. Estou bem, super bem. Podemos dizer que Angola
vai ganhar uma médica daqui a pouco? Sim, Angola vai ganhar uma médica já dentro de meses, então estou feliz. Cuba é um país relativamente pobre, sem um grande desenvolvimento industrial, mas que oferece à sua população níveis elevados de educação e saúde. A formação consiste na conexão intensa entre a teoria e a prática. Ainda no primeiro ano, o estudante tem contato com a população. Esta estratégia faz de Cuba uma referência mundial na formação em medicina. O Sistema Nacional de Saúde de Cuba tem uma primícia, não é? Respeito ao resto do mundo. E são as 3 primeiras dimensões ou atributos que tem, que é a vontade política, ou seja, a prioridade que oferece o governo de Cuba a todo o Sistema Nacional de Saúde, aquela capacidade técnica, ou seja, a prioridade também para a formação de todos os recursos humanos em saúde e a participação comunitária, ou seja, o envolvimento comunitário. Isso faz que o mais importante para a saúde pública em Cuba é a comunidade, o indivíduo, a família e a comunidade. Mas o que distingue o médico cubano dos outros? Un médico cubano lo distingue la sensibilidad, el humanismo, el deseo de siempre estar al lado del paciente, del doente, de acompañarlo en todo momento y sobre todo su preparación técnica, su preparación profesional, su enfoque preventivo de la medicina. O sea, más que curar, un médico cubano influye mucho en evitar que el doente, o sea, que la persona enferme. Cuba produz vacinas contra 13 doenças. Praticamente não há doenças tropicais, assim como outras, a exemplo da tuberculose. Cuba foi o primeiro país latino-americano a erradicar a poliomielite. Nestas ações, a colaboração da população também é destacada. A ação técnica é importante, sim, tem muita pressão desde o ponto de vista da teoria, mas desde o início está a interligar-se a teoria com a prática, desde o primeiro ano da carreira de medicina. E está a ser uma formação em medicina preventiva, mais que curativa. Então, desde o primeiro ano da carreira de medicina, já os formandos, os estudantes estão a interagir com a comunidade. Estão a fazer o análise, o diagnóstico de saúde da população, o análise da situação de saúde e estão já a fazer atividades de campo e atividades comunitárias. Não só a nível da academia, não só a teoria, sino essa interação com o povo. País com ações de solidariedade na formação de quadros de outros países. Naison Raimundo chegou à Ilha da Juventude em Cuba em 1989 num grupo de pouco mais de 800 alunos moçambicanos. Muitos deles só tinham 6ª e 7ª classe. A hora de partida foi carregada de ameaças. Sei que quando nós saímos de Moçambique para Cuba, muitos diziam que não, lá vocês vão nas plantações de cana, não sei quantos. Mas a realidade era outra, não era exatamente isso. Agora, de que existiam plantações, sim existiam, mas nós estávamos inseridos em 2 âmbitos. Estudar, que é a formação, e depois tínhamos a outra parte que era a formação do homem, que é ir no campo, trabalhar no campo no período em que não havia lecionação. O que significa que de manhã, os que entravam na sala de aula de manhã, à tarde tinham que ir na plantação de toranjas, por exemplo. Para que a formação fosse concluída dentro do tempo previsto, havia necessidade de união. Nós, quando chegamos em Cuba, tudo era outro mundo. Tínhamos que nos socializarmos, tínhamos que nos adaptarmos, porque acabávamos de deixar nossos familiares atrás. E lá não existiam familiares, os nossos familiares mesmo eram conosco mesmo. Nós que íamos lá estudar. Então, logo, passamos a formar uma família. Foram 18 anos em Cuba e hoje diz que foi uma oportunidade ímpar. Em 1989, só voltei a Moçambique em 2007.
fiz a minha licenciatura em Contabilidade e Finanças, fiz bacharelato agropecuário, depois tive formação de professores e fiz meu mestrado em Contabilidade e Gestão. No entanto, eu pelo menos digo a todos, em voz viva, de que valeu a pena estudar em Cuba. As relações entre Moçambique e Cuba são fortes e tudo indica que vão permanecer assim como um legado para as futuras gerações. Gabriel Mutiz, economista e antigo ministro dos Transportes e Comunicações, fez parte do primeiro grupo que partiu em 1977 para Cuba. Foram selecionados 120 crianças em cada província, independentemente da demografia. Isso para dizer que Niassa, na altura que era a província menos povoada, teve o mesmo número de estudantes que Nampula, por exemplo. Isso foi interessante por quê? Porque aqueles 1.200 estudantes, que eram 600 em cada escola, tiveram a oportunidade de viverem num ambiente multicultural do nosso país. Portanto, eram estudantes que praticamente vinham de cada distrito do nosso país, falavam todas as línguas do nosso país, praticavam diferentes danças do nosso país, tinham maneiras de viver diferentes e nós tivemos esse privilégio de nos conhecermos. Explica que o processo de seleção foi nacional porque o objetivo de Samora Machel era garantir quadros para todo o país. E tanto Cuba como Moçambique não eram países muito ricos, com capacidade, por exemplo, de nos trazer para Moçambique todos os anos de férias. Portanto, era melhor esquecer essa possibilidade. E quando nós fomos para Cuba, sabíamos que a possibilidade de virmos de férias anualmente era quase igual a zero. Portanto, há colegas nossos que frequentaram o ensino secundário todo, frequentaram o pré-universitário todo, terminaram o nível universitário e só voltaram para Moçambique depois de concluir a formação. À medida que a formação de quadros moçambicanos segue ao país, chegam médicos cubanos e a frente agora é a prevenção e combate às diabetes. Porque Cuba tiene establecido desde el año 1975 un programa nacional de atención a la persona que vive con diabetes. Para nosotros no es una enfermedad, sino una condición crónica con la que vive un grupo de personas que ya es muy grande en el mundo, como lo es en Cuba y lo es en Mozambique. Ese programa permite que veamos a estas personas no solo como una persona que tiene una entidad crónica que hay que tratar, sino que educamos a la población para que aprenda a vivir y a disminuir los riesgos de tener un pie diabético. À luz das conversações, Moçambique deverá contar em breve com uma unidade sanitária especializada no tratamento das diabetes e espera-se que casos de amputações a doentes sejam reduzidos à semelhança do que ocorre naquele país. Que incluye la atención al pie, no solo al pie diabético como entidad, sino a todas las deformidades o todos los defectos que puede tener el individuo, en este caso con diabetes o no necesariamente con diabetes, y que se pueden corregir desde la prevención. É um dos grandes avanços de Cuba na área de saúde que foi destacada num recente encontro entre o presidente da República, Filipe Nyusi, e o seu homólogo cubano.